Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, a Uchiha Gamer, parte 8. Atualização da missão. Derrote Kizami Oshigaki. Objetivo: repelir Kizami Oshigaki e impedi-lo de atacar membros da rebelião Kerigakuri. Recompensa: mais 20.000 experiência, 25.000 Ryu, mais 5.000 reputação com rebeldes Kirigakuri, mais 1.000 reputação com Kizami Oshigaki. Objetivo de bônus: mate Kizami Oshigaki. Recompensa: mais 30.000 experiência, mais 1.250.000 Ryu, mais 5.000 reputação com rebeldes de Kirigakuri. Eu dei a ele um simples sorriso em resposta enquanto meu Sharingan se transformava em sua forma evoluída, fazendo Kizami-san piscar de surpresa ao mudar. Quem sabe, mas onde estão meus modos? É um prazer conhecê-lo, Kizami Oshigaki-san, monstro da névoa sangrenta. Eu cumprimentei educadamente, recebendo outro olhar surpreso dele. Eu sou Yuriko Uchiha, a espada bisturi de Konoha. Prefiro esse título ao meu outro. Kizami-san riu na minha frente, um sorriso divertido no rosto enquanto seus músculos começavam a ficar tensos. Bem, isso não é interessante? Ele questionou, seu sorriso se alargando em antecipação. O ninja educado e sem conversa fiada sobre minha aparência? Tão refrescante. Eu ri baixinho em concordância enquanto me preparava para o combate. Bem, seria bastante hipócrita da minha parte zombar de sua aparência. Sem falar em ser muito grosseiro, respondi, sentindo o último membro da equipe de infiltração conseguindo sair da área, com meus olhos mutantes e tudo mais. Fiquei bastante surpreso com a risada honesta que saiu da boca de Kizami-san com a minha proclamação. E um humilde Uchiha ainda por cima. Ele cantou alegremente. Hoje está cheio de surpresas. Bem, suponho que devo agradecer por me permitir esperar que meus aliados deixassem a área antes de começarmos a tentar matar uns aos outros. Comentei com um suspiro pequeno e brincalhão. Isso foi bastante educado da sua parte. Com esses seus olhos assustadores observando cada movimento meu? Kizami respondeu, seu sorriso se alargando e uma aura de sede de sangue começando a preencher a área. Mas como se eu estivesse agindo por autopreservação por causa daquela aura assustadora que você está emitindo. Um sorriso enfeitou meus lábios enquanto eu combatia sua sede de sangue com a minha. Mesmo assim, é apenas a coisa educada a fazer, eu disse em resposta. Mas suponho que devemos fazer o nosso melhor para tentar matar um ao outro agora. Prepare-se, Kizami-san. Farei o meu melhor para remover sua cabeça do seu corpo da maneira mais indolor possível. Estou ansioso para ver você tentar, respondeu Kizami-san enquanto eu me posicionava, sameada preparada. Nem mesmo um batimento cardíaco se passou antes que a violência irrompesse na clareira quando eu ataquei Kizami-san com minha técnica, Inaba Cintilação, para desaparecer de sua visão apenas para ele provar sua ameaça de classificação S enquanto ele conseguia colocar Sameada no lugar para evitar meu Kodachi alcance. Seu pescoço. Eu não me preocupei em participar de uma competição de força com Kizami-san quando pulei para longe dele, ele já provou ser mais forte do que eu fisicamente. Então tentar transformar isso em uma competição de pura força seria o cúmulo de estupidez. Embora Kizami-san não parecesse querer tornar meu trabalho muito fácil enquanto ele avançava atrás de mim, embora não fosse tão rápido quanto eu, ele definitivamente provou que ainda era ágil ao acompanhar minha velocidade não aprimorada o suficiente para balançar sua espada senciente contra mim. Com força suficiente para que, mesmo com bloqueio, eu ainda fosse lançado voando de volta para uma árvore, meu Kodachi espiralando para longe de mim e colidindo com outra árvore. Eu não parei para recuperar o fôlego que foi forçado a sair de mim enquanto forçava meu corpo a sair do caminho da sameada enquanto Kizami-san balançava em minha cabeça. Rangendo os dentes, me aproximei de Kizami até que houvesse poucos centímetros entre nós antes de bater meu punho em seu externo e começar a executar um combo básico contra ele. Embora eu não fosse o melhor Uchiha em Taijutsu, Kenjutsu e Ninjutsu sempre tiveram prioridade para mim, isso não significava que eu não fosse capaz de me defender. Eu provei isso para Kizami-san enquanto enfiava meu cotovelo em seu plexo solar, forçando-o a se curvar antes de enfiar minha mão em sua têmpora, apenas para o homem desaparecer em uma nuvem de fumaça e minha mão quebrar um tronco. Reagindo puramente por instinto, me joguei para frente, sentindo as escamas da sameada puxarem as pontas do meu cabelo enquanto eu rolava para longe, bem ao lado do meu Kodachi que rapidamente tirei da árvore, observando Kizami-san cuidadosamente enquanto ele esfregava seu cabelo. Estômago. Isso vai machucar pela manhã, ele grunhiu com um sorriso atrevido, mostrando a fileira de dentes afiados. Bem, esse é o objetivo da luta, suponho. Deixar um impacto um no outro, comentei com uma pequena risadinha, arrancando uma risada do biju sem cauda. É verdade, pronto para o próximo nível? Ele me perguntou. Oh, acredito que sim, a questão é, e você? Eu respondi alegremente, incapaz de me ajudar a aproveitar o verdadeiro teste de minhas habilidades e experiência arduamente conquistadas. A resposta de Kizami-san foi simples. Um único selo antes de eu encontrar um tubarão feito de água emergindo da névoa que nos cercava e tentando literalmente arrancar minha cabeça com uma mordida. Em resposta à nova ameaça, eu ativei fluxo de chakra, bisturi de chakra, ao longo da lâmina de Tsukino Usagi, e usei-o para dividir a construção de chakra antes de formar um único selo e cuspir uma grande bola de fogo em Kizami-san. Sameada foi levantada em resposta, imitando minha ação enquanto ele dividia a bola de fogo ao meio. Sameada absorvendo o chakra, permitindo-lhe dispersar as chamas do chakra sem prejudicá-lo. Mas teve o efeito de bloquear momentaneamente sua visão. Um batimento cardíaco e nada mais, e para pessoas normais, um batimento cardíaco não seria tempo suficiente para agir. Eu não era uma pessoa normal, não mais.
Um batimento cardíaco foi tudo que eu precisei para manifestar parcialmente as costelas e os braços do meu Suzano O. Sim, era uma perspectiva arriscada usar uma construção de chakra contra essa meada, mas eu não podia me dar ao luxo de me conter contra Kizami-san, e isso significava que eu precisava libertar a Menonuoku. Os olhos de Kizami-san se arregalaram de surpresa quando ele testemunhou minha construção de chakra antes de sorrir amplamente enquanto Sameada vibrava em suas mãos. Sim, essa coisa está deixando a Sameada com fome, ele proclamou ansiosamente enquanto mais embrulhos caíam. Sorri um pouco para ele quando meus olhos começaram a latejar com a atenção de Suzano O. Talvez, comentei gentilmente. Se você puder me contatar, é claro. Kizami inclinou a cabeça um pouco confuso antes que a terra mudasse. Deixei cair a terra debaixo dele, criando um abismo para ele cair. O cabo da sameada se estendeu quando ele o encaixou na parede do abismo e saiu dele antes que eles se aproximassem dele com um estrondo de dentes batendo. Eu não o deixei se recuperar ou questionei como tal coisa era possível, pois transformei a terra sob ele em um conjunto de espinhos que se ergueram para encontrá-lo, enquanto comecei a formar um conjunto de selos, dividindo minha atenção entre os selos e os poderes de Amenonuoku. Liberação de fogo, chama que xingue o céu. Anunciei enquanto meu chakra aumentava antes que o mundo ao meu redor explodisse em chamas. O jutsu usava meu chakra como meio para iniciar o fogo, depois disso, só usava um mínimo para controlar o fogo. Mestres disso podiam atear fogo em 1 km² de terra. Posso não ser capaz de reivindicar o domínio deste jutsu, mas posso trapacear. Paredes explodiram ao nosso redor, prendendo as chamas na área imediata enquanto eu me erguia acima delas, canalizando o chakra para meus pulmões para filtrar as cinzas e a fumaça das chamas enquanto meus olhos do eterno Mangekyou Sharingan giravam. Liberação de fogo, chama que extingue o céu, minha voz ecoou 7 vezes enquanto Kamionanayo ativava várias vezes Ami no Kishashi, concentrando as chamas em torno de Kizami-san, que parecia um tanto boquiaberto. Fui forçado a fechar os olhos porque a chama resultante era brilhante demais para ser vista e o calor me forçou a me encerrar em um orbe de terra para não me queimar. Ofegante, dobrei as paredes de terra em cima das chamas, enterrando-as para extingui-las. Assim que eles se foram, deixei cair o orbe de terra que me protegia, o suor escorrendo do meu corpo enquanto o calor persistente evaporava a névoa que estava se acumulando. Acima, nuvens de tempestade se formaram devido ao aumento repentino de ar quente e água na atmosfera, meus olhos vagando ao redor enquanto eu procurava por qualquer sinal de Kizami-san. O único aviso que tive de sua sobrevivência foi o assobio do vento segundos antes de Sameada bater em minha espinha depois de rasgar minha construção de chakra, Suzano O, sendo interrompido pelas qualidades absorventes de Sameada e a força absoluta por trás dele fez o trabalho rápido. Construção protetora, o impacto da sameada contra minha coluna tirou uma de minhas vértebras do alinhamento enquanto as escamas da espada rasgavam minha carne. Sim, foi tão doloroso quanto parecia, ainda mais porque a força do golpe me fez cair em espiral no chão da minha posição elevada. Meu retorno ao nível do solo foi rápido, e a dor de ter uma das minhas vértebras forçada para fora do alinhamento me distraiu o suficiente para que eu não pudesse nem tentar usar um jutsu para suavizar minha aterrissagem incrivelmente dura na paisagem alterada. Mordi minha bochecha para não gritar de dor quando minha aterrissagem quebrou meu braço esquerdo. Mesmo assim me empurrei usando meu braço direito para rolar para o lado, minhas pernas balançando inutilmente porque não estavam mais recebendo sinal do meu cérebro devido à minha coluna quebrada. Pelos Kami, você é uma mulher assustadora, Kizami-san disse enquanto pousava dentro da minha linha de visão, seus tropeços mostrando quanto eu o havia machucado. Sameada parecia estar choramingando um pouco de dor enquanto várias queimaduras marcas cobriam os dois. O uniforme de Kizami-san estava praticamente queimado neste momento. O primeiro foi suficiente para me deixar em pânico, mas mais 7. Kami. Ele tirou os olhos de mim para examinar o terreno baldio destruído que agora era terra deslocada, cinzas, fumaça e árvores totalmente destruídas. Você destruiu esta paisagem. Aproveitando seu estado distraído, coloquei minha mão direita nas costas com o chakra de cura cobrindo minha mão e coloquei aonde estavam minhas vértebras deslocadas e comecei a reiniciá-la, cerrando os dentes com força enquanto tentava me impedir de gritar de dor. Quero dizer, você não deveria ser médico? Kizami-san questionou, ainda parecendo estar em estado de choque. Sério, pensei que vocês, médicos de Konoha, fossem da retaguarda. Eu não sou um médico de apoio, eu resmunguei, forçando um sorriso em meu rosto enquanto minha coluna voltava ao lugar com um estalo audível enquanto a sensação voltava para minhas pernas enquanto eu reconectava as terminações nervosas. Não era perfeito, mas seria o suficiente por enquanto. Eu sou um médico de batalha. Seus olhos se arregalaram de surpresa quando de repente me levantei na frente dele, cambaleando um pouco ao me levantar. Incrível, ele respirou. Você é a primeira pessoa que vi se levantar depois de ter a coluna quebrada. Deixei escapar uma pequena risada. É sempre bom ser notável, eu disse divertido enquanto segurava meu kodashi. Devo dizer que não achei que fosse possível sobreviver a 8 ninjutsu de fogo de classificação S de uma só vez. Bem, isso foi só por causa da sameada, Kizami-san admitiu com uma risada fraca. Honestamente, eu teria morrido para isso sem ele. Acho que somos ambos notáveis, comentei com um sorriso curando meu braço quebrado. E sim, suponho que sim, Kizami-san comentou com um sorriso próprio enquanto assumia outra posição.
Pronto para terminar esta pequena briga? Deixei escapar um pequeno suspiro em resposta enquanto meus olhos percorriam a clareira. Alguma briga, murmurei ao ver a devastação que causei. Mas sim, acho que é hora de encerrarmos isso. Não houve nenhum aviso de nenhum de nós quando de repente atacamos um ao outro, sem planos de cutelo, sem ninjutsu dominador, apenas simplesmente tentando cortar um ao outro, nossos corpos machucados demais para serem capazes de fazer qualquer outra coisa. Mesmo com a sameada, parecia que Kizami-san tinha um limite para a regeneração que tinha, assim como eu estava limitado no quanto poderia me curar no meio de um combate campal. Ainda assim, não facilitei a absorção do meu chakra pela sameada, pois não manifestei nenhuma das minhas variantes do bisturi de chakra, confiando no meu Kodashi para pelo menos ser capaz de desviar a arma de mim. Kizami-san grunhiu de dor quando meu pé bateu na lateral de sua cabeça enquanto eu usava o impulso de um golpe de espada errado para girar meu corpo no ar. Sua mão livre envolveu o tornozelo do pé que o atingiu antes de usar sua força monstruosa para me jogar de lado antes de tentar derrubar sameada na minha cabeça. Consegui levantar, Tsukino Usagi a tempo e apoiei minha mão livre nas costas do Kodashi para impedir a descida da sameada. Mas, enquanto a espada escamosa foi interrompida momentaneamente, o som de metal quebrando encheu meus ouvidos quando meu Kodashi começou a quebrar. O sorriso sádico no rosto de Kizami-san me disse que ele ouviu e começou a pressionar contra mim, Tsukino Usagi e quebrando ainda mais, um segundo antes da lâmina quebrar. Consegui forçar Kizami-san para fora de mim com um golpe baixo. Literalmente, eu chutei ele nas bolas. Não me olhe assim. Eu sou um maldito shinobi, deveria fazer coisas assim. A ação foi suficiente para tirar Kizami-san de cima de mim, já que sua ânsia por meu sangue parecia ter baixado a guarda o suficiente para que meu pé alcançasse entre suas pernas. A dor da ação foi uma distração suficiente para tirá-lo de cima de mim. O empurrão violento de empurrar a sameada foi a gota d'água que quebrou Tsukino Usagi. Fragmentos de metal estavam espalhados pelo chão enquanto eu relutantemente jogava fora o cabo do agora inútil Kodashi enquanto me levantava e criava alguma distância entre mim e Kizami-san. Ai, Kizami-san engasgou enquanto se recuperava e olhou para mim com raiva. Maldita mulher, eu odeio quando você Kunoichi faz isso. Bem, o que você espera que façamos quando você está se elevando sobre nós? Eu gritei de volta enquanto respirava ofegante, tentando descobrir uma maneira de sair dessa bagunça. Enfrentar Kizami-san desarmado não estava na minha lista de coisas que eu quero fazer. Felizmente, parecia que Kizami-san estava apenas cauteloso em me enfrentar, assim como eu era ele. Enquanto circulávamos pela clareira destruída, os sons do combate dentro da fortaleza estavam começando a diminuir. A questão era, quem estava ganhando? Kizami-san parecia estar se perguntando a mesma coisa, franzindo a testa em direção à fortaleza enquanto seus olhos corriam ao redor, tentando ver se havia alguém se aproximando da nossa zona de batalha. E alguém estava. Yuriko-san. Ansan gritou ao pousar ao meu lado, expelindo um pouco de vapor pelas aberturas de ventilação de sua armadura. Você está bem? Eu dei a ele um sorriso de alívio quando ele apareceu. Agora que você está aqui, definitivamente, eu confirmei, algumas risadas escapando dos meus lábios enquanto me virava para Kizami-san com um sorriso irônico no rosto. E você, Kizami-san? Como você está agora que Ansan está aqui? Kizami-san grunhiu enquanto trocava olhares entre nós dois com os olhos semicerrados. Sim, eu sei quando preciso ir embora, disse ele com um suspiro resignado. Quem luta e foge, vive para lutar outro dia e todo aquele jazz depois. Antes que nós dois pudéssemos reagir, Kizami-san liberou uma onda de chakra que convocou uma onda de névoa, bloqueando nossa visão dele enquanto ele, sem dúvida, batia em retirada apressada de nós dois. Nós dois permanecemos em silêncio por vários momentos enquanto a névoa começava a diminuir rapidamente, sem dúvida pela falta de chakra que a alimentara inicialmente. Assim que a névoa desapareceu e tivemos certeza de que Kizami-san havia ido embora, soltei um suspiro de alívio antes de cair de joelhos, meu corpo tremendo de dor e exaustão. Meu Deus, se eu tiver que lutar com ele de novo, será muito cedo. O que aconteceu? Ansan questionou preocupado enquanto se ajoelhava para ajudar a me apoiar, examinando cuidadosamente meu corpo ensanguentado e espancado. O idiota quebrou minha coluna. Gritei em resposta, recebendo um olhar confuso de Ansan. Eu melhorei. Eu ofereci com um sorriso fraco enquanto ele me encarava. No meio de uma briga? Com o monstro da névoa de sangue. Ele questionou com um pouco de descrença. Acho que isso vai para o livro dos recordes. Redefinir sua própria coluna em uma batalha campal para lutar contra Kizami Oshigaki. Eu gemi um pouco quando me inclinei contra ele. Tanto faz, nós protegemos a fortaleza, certo? Eu perguntei, recebendo um aceno de confirmação dele. Bom, leve-me para dentro porque não terminei de ajustá-lo corretamente e agora minhas costas doem muito. Ansan riu um pouco em resposta. Não posso dizer que conheço o sentimento para ser honesto, mas vou acreditar na sua palavra, ele assegurou enquanto me pegava e me apoiava enquanto eu me recuperava. Vamos te abrigar, parece que vai chover. Decidi não dizer nada sobre como isso poderia ser minha culpa. Foi estranho operar a mim mesmo, nada menos que um público, trabalhar para terminar minha redefinição da coluna, enquanto curava o dano que minha decisão honestamente estúpida me causou. O único outro médico ninja que trouxemos conosco me ajudando da melhor maneira que podia com suas próprias habilidades limitadas, claro. Isso consistia principalmente em montar um conjunto de espelhos para que eu pudesse ver minhas próprias costas e garantir que não perdesse muito sangue. Enquanto isso, Terumi-san e Ao-san olhavam para mim com rostos chocados enquanto ouviam meu relatório sobre a batalha, deixando de fora como conseguia alterar o campo de batalha tão fortemente em tão pouco tempo. Aparentemente, sobreviver e expulsar Kizami-san foi uma grande façanha para eles, embora considerando sua reputação.
Eu não os culpo por esse pensamento. Falando em atualização da missão. Você derrotou Kizami Oshigaki. Objetivo: repelir Kizami Oshigaki e impedi-lo de atacar membros da rebelião Kerigakuri. Concluído. Recompensa: mais 20.000 experiência, 25.000 Ryu, mais 5.000 reputação com rebeldes Kirigakuri, mais 1.000 reputação com Kizami Oshigaki. Objetivo de bônus: mate Kizami Oshigaki incompleto. Recompensa: mais 30.000 experiência, mais 1.250.000 Ryu, mais 5.000 reputação com rebeldes de Kirigakuri. O bem, é uma pena não ter acabado com a ameaça que ele representava aqui e agora, mas não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso agora. Então, como são nossas perdas? Eu questionei, olhando para Terumi-san com uma sobrancelha levantada antes de voltar para os espelhos que mostravam minha coluna. Caramba, é melhor consertar a rachadura nas vértebras deslocadas. Terumi-san olhou para mim por vários momentos enquanto me observava me operar. O não tão ruim quanto poderia ter sido com Kizami presente, ela disse finalmente, saindo de seu medo. Com você mantendo Kizami longe de nós, perdemos apenas um punhado de pessoas. Balancei a cabeça em resposta à informação, alívio enchendo minha mente quando terminei de reparar o dano na minha coluna. Tudo bem. Aru-san, você pode verificar meu trabalho? Eu questionei o médico que piscou. Ah, sim, claro, Yuriko-sama. Ele respondeu rapidamente, movendo-se para examinar minha espinha. Havia uma razão pela qual eu selecionei Aru-san para se juntar à missão. Ele não era um homem que concordava instantaneamente com tudo que eu dizia, e ele fazia perguntas quase constantemente quando ele não precisava de concentração absoluta, tentando aprender o máximo que pudesse comigo. Enquanto ele examinava meu trabalho, voltei-me para Terumi-san. E os portos? Como estão? Podemos usá-los para desembarcar nossos reforços? Eu perguntei a ela seriamente. Sim, os portos funcionarão para as operações de desembarque. Já enviei um mensageiro para trazer mais algumas de nossas tropas da base principal para ajudar a proteger a área para o desembarque esta noite, assegurou-me Terumi-san. Balancei a cabeça um pouco enquanto suspirava, sentindo o chakra de cura de Aru-san entrar em mim e fazer várias pequenas correções antes de fechar a abertura que eu precisava operar. Tudo bem, Yuriko-sama, ele anunciou enquanto começava a me fechar. E eu só quero dizer que foi estúpido da sua parte não apenas redefinir sua coluna dessa maneira, mas também operar a si mesmo. Estremeci um pouco com suas palavras duras, mas não as refutei. Infelizmente, considerando com quem eu estava lutando, eu realmente não tive escolha, respondi, raciocinando sobre minha escolha. E sem ofender suas habilidades crescentes, Aru-san, mas você não está pronto para uma operação completa na coluna. O homem suspirou em resposta enquanto balançava a cabeça, exasperado. Todos os ninjas de Konoha são loucos? Ele questionou para ninguém em particular. Sim, possivelmente. Olhei para Ansan, que levantou uma sobrancelha para mim. Tente me refutar, ele me disse em defesa de sua resposta definitiva. Resmunguei em resposta, desviando o olhar enquanto ele sorria vitorioso sob a máscara. Então, Yuriko-sama, você não deve sair desta cama até amanhã à noite, anunciou Aru-san com voz firme, fazendo-me olhar para ele por cima do ombro com uma sobrancelha levantada e um olhar duro. Eu não me importo se você pensa que é o próprio sábio dos 6 caminhos e se regenerou, você não vai sair desta cama por 24 horas. Ansan, você pode garantir que isso aconteça? O Jinchuriki concordou com a cabeça enquanto me lançava um olhar firme que eu sabia que ele copiou de mim quando Naruto-kun e Sasuke-kun se envolveram em algo particularmente estúpido. Tudo bem, eu resmunguei enquanto fazia beicinho para Ansan. Você não pode me impedir de ler meus pergaminhos. Ansan riu divertido enquanto acariciava minha cabeça como se eu fosse uma criança. Aproveite-os, ele me disse provocativamente, fazendo meus olhos tremerem. Idiota, eu resmunguei enquanto fazia isso e puxei um pergaminho que Tsunade havia escrito sobre várias ideias possíveis de Irojutsu e comecei a ler, permitindo que meu corpo relaxasse enquanto eu treinava minha mente. Ao meu lado Ansan se acomodou e provavelmente começou a falar com Koku-san se eu estivesse lendo as contrações sutis de seu corpo corretamente. Apenas mais um dia na vida de um shinobi. Pelos relatórios limitados que recebi enquanto estava preso na cama, a operação de desembarque dos reforços enviados de Iva e Konoha correu muito bem. O único soluço foi um esquadrão do legalista Keriambu que atacou os navios enquanto estavam no mar, causando perderíamos um punhado de shinobi, antes que eles fossem repelidos com sucesso. Feito isso, porém, o resto do desembarque ocorreu sem problemas e permitiu que novas tropas entrassem na nação insular e estabelecessem defesas para nossa nova fortaleza. Consegui um substituto para Tsukino Usagi dos suprimentos que foram trazidos com os reforços, mas era apenas um Kodashi comum. De jeito nenhum poderia enfrentar Sameada ou qualquer uma das outras 7 lâminas da névoa por mais de um ataque. Nota para mim mesmo, consiga uma espada melhor. Passei um momento fantasiando sobre de alguma forma encontrar Excalibur neste mundo antes de descartar o pensamento. Embora fosse legal, seria impossível de acontecer, a menos que Zeureshek decidisse acabar comigo. E isso era algo que eu não queria. Yuriko-sama. Uma voz gritou, chamando minha atenção para eles, virando-me e vi Aru-san correndo em minha direção. Terumi-san precisa de você na tenda de comando o mais rápido possível. Pisquei com a pressa de seu tom. Muito bem, irei até lá, assegurei-lhe com um sorriso. Respire fundo e se acalme, Aru-san, não adianta entrar em pânico. Aru-san seguiu minha ordem e respirou fundo antes de acalmar a tensão em seu corpo. O médico não pode entrar em pânico no meio do acampamento principal, instruiu enquanto começava a caminhar em direção ao acampamento principal.
Se as pessoas virem os médicos correndo como um bando de galinhas sem cabeça, então falhamos em garantir-lhes que cuidaremos deles. Certo. Claro, Haru-san suspirou, balançando a cabeça em compreensão enquanto endireitava sua postura e acompanhava meu passo. Era bastante divertido ter um homem pelo menos 5 anos mais velho que eu imitando e aprendendo comigo. Como estão os feridos? Eu questionei enquanto caminhávamos em direção à tenda de comando. Quase curado neste momento, relatou Haru-san calmamente. Existem alguns remanescentes, mas nada que exija sua atenção. Muito bem, então respondi, sorrindo um pouco com seu estranho sentimento de orgulho. A nova tenda de comando era muito parecida com a antiga, na verdade. Acho que pode ser a mesma, hein? Mas fui recebido por uma equipe de comando muito maior, com mais 2 de Konoha e Wagakure, e na verdade reconheci os 2 de Konoha. Juventude, saudações para você, Yuriko-san. De qualquer forma, é meio difícil não reconhecer um deles. Olá para você, Gai-san. Posso pedir para você diminuir o tom de voz enquanto estamos tão próximos? Perguntei ao Jonin muito vocal que piscou antes de rir um pouco de vergonha. Claro, peço desculpas, na minha excitação parecia ter esquecido onde estamos, respondeu o mestre de Taijutsu em um tom de voz mais normal. Então é assim que você faz. O Ataki-san comentou surpreso, levantando os olhos do livro surpreso. Olá para você também, Ataki-san, cumprimentei o Jonin de cabelos prateados que acenou para mim em resposta. Fiquei bastante surpreso que 2 Jonin de alto nível estivessem participando da campanha de Kirigakure. Como você tem estado ultimamente? Ataki-san encolheu os ombros um pouco como resposta enquanto voltava para seu livro. Uma pequena tosse de Terumi-san desviou nossa atenção um do outro e para onde ela estava diante do mapa de guerra. Se todos se importassem de dar um passo à frente, por favor, Terumi-san pediu educadamente. Gostaria de começar a discutir nossa próxima ofensiva. Todos nós trocamos olhares solenes antes de nos aproximarmos do mapa e esperarmos que ela começasse seu resumo. Primeiro, deixe-me agradecer mais uma vez aos nossos aliados de Wagakure e Konogakure por nos ajudar em nossa luta, anunciou o rebelde ruivo, olhando para nós 6, eu, Gai-san, Ataki-san, An-san e outros 2 que não reconheci de Iva. Agora, em nosso plano desejo começar a fazer incursões em Kirigakure e forçar Yagura a sair e nos enfrentar pessoalmente. Houve silêncio na tenda por vários momentos antes que um homem loiro de Iva falasse. Você quer começar tão cedo? Ele questionou para confirmação, parecendo surpreso. Tínhamos acabado de chegar aqui em Keri. Terumi-san assentiu em compreensão. Eu sei, mas está é uma chance que talvez nunca mais tenhamos, anunciou ela com voz firme. Quanto mais atrasarmos, mais forças perderemos, e se pudermos escolher o campo de batalha, poderemos anular uma das maiores forças de Yagura, o Sambi. Eu podia ver onde ela queria chegar com isso. Isobu concedeu ao seu Jinchuriki controle excepcional sobre a liberação de água, e essa vantagem foi agravada se o campo de batalha estivesse tão cheio de água quanto a maioria de Mizuno Koni. Se os rebeldes conseguissem atrair Yagura para uma área que não lhe desse a vantagem de jogar em casa, ainda seria uma luta difícil, mas seria muito mais fácil do que seria possível. Às vezes, eu realmente gostaria que a Shirama-sama não tivesse escolhido o biju que se adequasse completamente aos condados para os quais seriam vendidos. Os olhos de An-san pareciam distantes e as leves contrações que ele fazia mostravam que Koku-san estava falando com ele. Espero dar-lhe conselhos sobre como lutar contra uma tartaruga do tamanho de uma ilha. O resto da sessão consistiu principalmente em finalizar nossos planos para os vários ataques, composições de equipe, funções de combate, esboços básicos de planos. Fui designado para capturar uma base ao lado de An-san e um grupo misto de Jonin e Chunin dos 3 grupos presentes. Foi estranho para mim receber o comando de uma operação de combate como essa, eu já era um Jonin há anos, mas na maior parte do tempo eu era o Jonin mais jovem do esquadrão ou operava sozinho. Desta vez as pessoas estavam se submetendo a mim, e não do ponto de vista médico como Haru-san, mas eu estava liderando meu clã até este ponto, estava pronto para isso. Vamos chamar o esquadrão então, eu disse com um pequeno suspiro para An-san, que acenou com a cabeça em concordância caminhando ao meu lado. Afinal, tínhamos um trabalho a fazer. Eu estreitei meus olhos de Sharingan na base abaixo de mim, vários shinobi legalistas se movendo, ocupados com sua rotina diária enquanto as sentinelas observavam a floresta enevoada ao redor da base em busca de qualquer movimento. Não é uma resposta ruim, mas eu não estava realmente na floresta. 8 sentinelas, eu disse ao homem loiro ao meu lado que anotou tudo o que eu disse. Um em cada canto com o outro entre eles. Entendi, respondeu o homem, seus olhos azuis sem pupilas alternando entre o caderno em que ele estava escrevendo e o pássaro de barro que ele controlava, as línguas nas palmas das mãos disparando momentaneamente. Você quer descer, Yuriko Taisho? Tudo bem, Shiji-san, eu assegurei a ele lançando-lhe um sorriso. Posso vê-los bem na maior parte do tempo, e se descermos um pouco mais, poderemos acabar no alcance de seus sensores. Era um dia quase claro em Mizuno Koni, graças à chuva fora de época que causei com minha paisagem alterando o ninjutsu de fogo durante minha luta com Kizami. A névoa foi dissipada temporariamente pela chuva, permitindo-me usar minha estratégia atual para explorar a base inimiga. Ou seja, montando no pássaro de argila explosivo, o especialista em demolição do meu esquadrão que aparentemente era do mesmo clã de Deidara. A uma altura que a maioria, mesmo com chakra alimentando seus olhos, não conseguiria ver, mas eu, com meu Sharingan, estaria capaz de ver perfeitamente. Sabe, Taisho, não seria preciso muito esforço para mim apenas jogar um monte de bombas sobre eles desta altura, Shiji-san sugeriu com um sorriso largo e ansioso, pela 8ª vez desde que a missão de reconhecimento começou. Um único C2 nivelaria a base e qualquer pessoa nela. Poupei um sorriso ao homem explosivo e feliz. Esse será o nosso plano B, Shiji-san, eu disse a ele, sem descartar totalmente a ideia. Infelizmente precisamos da base intacta para manter nossas linhas de abastecimento intactas e saudáveis.
Shiji-san soltou um pequeno suspiro desanimado em resposta, abaixando os ombros enquanto fazia beicinho. Droga, isso é uma merda, eu finalmente baixei os explosivos de nível C2 e fui enviado para uma zona de guerra. E não tenho a chance de usá-los? Simplesmente não é justo. O Jonin de 20 e poucos anos choramingou em reclamação. A vida não é justa, infelizmente eu disse a ele, incapaz de evitar a risada que escapou da minha garganta com seu entusiasmo. Mas eis se meu primeiro plano não funcionar, usaremos altos explosivos, mas não para destruir a base. Shiji-san ficou em silêncio por um momento enquanto pensava sobre isso. Sabe, Taisho, se seu marido não me assustasse pra caralho, eu beijaria você por essa promessa, ele me disse com absoluta seriedade, olhando por cima do ombro para mim. Pesquei para ele antes de tapar a boca com a mão para abafar as gargalhadas que borbulhavam dentro de mim com o pensamento, para que eu não alertasse inadvertidamente a base abaixo sobre nossa presença. Sim, foi isso que pensei que aconteceria, Shiji-san suspirou enquanto eu tentava controlar minha risada. Quero dizer, sério, um cara como eu com uma mulher como você? Isso nunca vai acontecer. Consegui controlar minha risada o suficiente para falar com Shiji-san. Mantenha o queixo erguido, tenho certeza que você encontrará alguém, tentei assegurar-lhe através das minhas risadas. Shiji-san revirou os olhos em resposta. Sim, é o que todos dizem, ele reclamou com um beicinho. Vamos nos reagrupar com os outros, eu disse ao Jonin descontente com um sorriso divertido. Temos um plano a fazer. Ainda digo que deveríamos simplesmente explodir a base na estratosfera, Shiji-san resmungou, mas seguiu minhas ordens e aterrou o pássaro de argila em que estávamos montados. Interagir com Shiji-san me fez refletir sobre o que estava acontecendo com Deidara-san agora. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual ele deixou Iwagakure em primeiro lugar, mas não acho que ele tenha se juntado a Akatsuki neste momento, tanto como Itachi. E Kizami foi quem coagiu Deidara a se juntar. A aliança com Konoha mudou as coisas para ele? Isso fez querer ir embora ainda mais? Um suspiro escapou dos meus lábios enquanto eu balançava a cabeça. Não era da minha conta agora, eu tinha um trabalho a fazer. Primeira sentinela removida, anunciou um Jonin rebelde Keri pelo rádio enquanto tomava o lugar do homem. Faça sua abordagem, não sei quanto tempo isso vai durar. Na aproximação sussurrei baixinho em resposta quando começamos a nos aproximar da base, nossos passos suaves e passos rápidos. Nosso plano era muito simples. Um rebelde Keri de nossa equipe eliminaria silenciosamente uma das sentinelas e ocuparia temporariamente seu lugar, permitindo-nos uma área livre de abordagem para nosso ataque. Acima de nós, Shiji-san circulava em seu pássaro, deixando cair pequenas argilas como aranhas que se dirigiam às outras sentinelas para matá-las quando o sinal fosse dado. Um sinal que enviei quando lancei uma liberação de fogo, grande bola de fogo diretamente no prédio de comando, envolvendo-o em chamas enquanto os diversos legalistas gritavam de surpresa, pouco antes de várias explosões sinalizarem o ataque às sentinelas nas muralhas. Aproveitamos nossa vantagem o máximo que pudemos, atacando os confusos defensores enquanto eles ainda tentavam recuperar o equilíbrio mental. Meu Kodashi emprestado não era muito receptivo à chakra, levando-me a usar apenas a ponta para cortar gargantas enquanto minha mão livre estava envolta em um bisturi de chakra, para praticamente explodir o coração de outro homem. Estúpido Kizami. Ansa estava abrindo caminho através do que parecia ser um grupo de Chunin novatos, usando seu ninjutsu baseado em vapor para escaldar seus corpos antes de acabar com eles com golpes pesados em seus peitos, exatamente onde seus corações estavam localizados. Risa-san caiu. Um dos meus subordinados gritou quando o ninja rebelde de Kiri foi arremessado do prédio que ela estava protegendo. Aru-san, cuide dela. Gritei para meu subordinado médico, que rapidamente acenou com a cabeça enquanto corria para cuidar da Chunin ferida enquanto eu corria para o prédio de onde ela havia sido atirada. Um Jonin leal ficou bastante surpreso ao se ver sob meu ataque, e na verdade ele parecia um tanto familiar. Tudo bem. Oh, foda-se você de novo. O Jonin gritou de raiva enquanto se afastava de mim com cautela, me fazendo levantar uma sobrancelha. Ah, você foi um dos caras do nosso ataque à base de Shinkai, não é? Questionei, finalmente identificando seu rosto, um Chunin que enfrentei durante a Terceira Guerra. Vejo que você conseguiu recuperar a mobilidade depois que cortei os músculos da panturrilha. O homem rosnou em resposta enquanto enrijecia com uma katana na mão. Bem, desta vez estou pronto para a porra dos seus bisturis, sua vadia. Ele rosnou para mim, franzindo a testa desapontada em meu rosto enquanto eu suspirava. Bem, isso é bastante rude, eu disse a ele em tom de advertência enquanto jogava meu Kodashi emprestado para o lado. Realmente não seria de muita ajuda para mim. Um bisturi de segundo chakra ganhando vida em minha mão livre enquanto eu tomava uma posição. Infelizmente meu Kodashi habitual foi quebrado, então você terá que se contentar com meu taijutsu, desculpe por isso. O homem à minha frente. Qual era mesmo o nome dele? Eu já consegui? Rosnou com raiva enquanto me atacava, parecendo um tanto insultado com meu pedido de desculpas. Soltei um suspiro enquanto usava a visão preditiva do meu Sharingan para desviar de seus ataques. Algumas pessoas simplesmente não tinham boas maneiras, não é? Essa foi uma resposta bastante rude, eu disse em tom desapontado enquanto ele se esquivava dos meus ataques. Sua mãe deve ter sido uma péssima professora de boas maneiras. Deixe minha mãe fora disso. O homem rugiu. Estou simplesmente especulando sobre a origem de seus modos rudes, repreendiu. O fato de você ser tão defensivo significa que você atribui parte da culpa por isso à sua mãe, você sabe. Evidentemente isso o levou ao limite, enquanto ele investia contra mim com um grito de fúria crua. Eu o evitei habilmente, nem mesmo precisando do Sharingan para prever seus movimentos, e o acertei na parte de trás de sua cabeça com minha mão. Eu desativei o jutsu, bisturi de chakra, naquela mão.
Prefiro que meus inimigos incompetentes vivam do que os competentes. Afastei-me do meu oponente em coma, examinei a área e balancei a cabeça em aprovação enquanto minha equipe terminava de proteger a base. A operação ocorreu sem muitos problemas. O único problema foi a queda de Risa-san, e pude ver daqui que Aru-san a tinha sob controle. Envie uma mensagem à base primária de que capturamos com sucesso a primeira base, eu disse a um de nossos mensageiros, um genin rebelde bastante rápido. Sim, Yuriko-sama. Ele respondeu saudado enquanto corava um pouco antes de ir embora. Ah, que fofo, ele tinha uma queda, que pena para ele, eu era casado e não pedófilo. Na verdade, gosto dos meus homens um pouco mais experientes. Pisquei antes de balançar a cabeça um pouco. Tire a cabeça da sarjeta. Você verá Rocha em breve. Disse a mim mesmo em um murmúrio antes de me dirigir aos destroços do prédio de comando para ver o que poderia ser retirado dele. Nosso ataque relâmpago contra as fortalezas periféricas foi um sucesso surpreendente, com os legalistas recuando em desordem, atordoados e chocados com a velocidade e a força do ataque rebelde. E o facto de duas das grandes nações terem decidido apoiar a rebelião. Aparentemente eu também fui um factor decisivo para a retirada de alguns dos membros mais antigos que aparentemente se lembravam dos resultados das minhas ações durante a Terceira Guerra. TCH. Você ataca uma base aqui e mata alguns Jonin ali e de repente todos ficam com medo de você. Revirei os olhos mentalmente enquanto montava no pássaro de barro de Shiji-san, logo atrás do homem enquanto íamos para uma frente que estava solicitando alguns reforços. Sério, você pensaria que um lugar chamado Névoa Sangrenta não teria medo de uma mulher chamada Bisturi Sangrento? Não era como se eu fosse um médico maluco que fazia experiências em meus oponentes. Eu só fiz isso nos prisioneiros que meu Okage havia autorizado para serem usados como cobaias, não sou Orochimaru, muito obrigado. Uau, acabei de me comparar com Orochimaru em termos de moralidade? Para onde minha vida me levou? Balancei minha cabeça para afastar esses pensamentos, eu era muito jovem para começar a ter uma crise de meia-idade agora. O som de uma grande explosão chamou minha atenção. Considerando que você não está gritando de alegria, não foi você, Shiji-san? Eu questionei secamente meu Sharingan ativado enquanto eu examinava a área. Não, Shiji-san confirmou uma carranca no rosto. Além disso, não acho que meus explosivos sejam fortes o suficiente para fazer uma bola de fogo tão grande. Percebi o que ele estava falando e empalideci um pouco em resposta. Deixe-me aqui e volte e pegue Yansan, eu o instruí enquanto me preparava para pular. Só consigo pensar em uma pessoa que pode causar tanta devastação. Você quer dizer, o Mizukage? Shiji-san empalideceu de medo. E você quer ir até lá? Todos nós temos nosso trabalho a cumprir, Shiji-san, eu disse a ele, forçando minha voz a manter a calma, apesar do nervosismo que estava sentindo. Lutar contra um Jinchuriki é muito diferente de lutar contra um. E eu te dei o seu, agora me derrube. Shiji-san engoliu em seco, mas pareceu extrair alguma confiança da calma que eu estava projetando. Certo, deixe você em casa e dê o dobro do tempo para pegar An. Eu posso fazer isso? Ele suspirou com um suspiro pesado. Voltarei assim que puder. Dei um tapinha em seu ombro confortavelmente. Eu sei que você vai, Shiji-san, eu disse a ele com confiança enquanto nos aproximávamos do chão. Que os camis cuidem de você. Você vai precisar deles mais do que eu. Shiji-san gritou atrás de mim enquanto eu saltava do pássaro de barro e pousava entre os galhos das árvores. Eu acelerei em direção à fonte das explosões enquanto procurava minha frente por quaisquer sobreviventes, retardatários ou shinobi legalistas buscando as mesmas coisas. Eu não tinha certeza se foi uma sorte ou um azar, mas não encontrei nada quando cheguei à cratera onde estavam estacionadas as forças que eu deveria reforçar. Ou melhor, qualquer um. Foi, para usar o clichê, muito silencioso. Instintos antigos e testados brilharam quando pulei para o lado, um cajado em forma de gancho cortando o ar que minha cabeça ocupava segundos depois, antes de retrair e rebater o punhado de kunai que atirei no dono do cajado. Ao corrigir minha posição, olhei calmamente para meu emboscador, com um leve sorriso surgindo em meu rosto. Que saudação você tem, Mizukage-san? Cumprimentei o Jinchuriki do Sambi, Yagura, acenando educadamente para ele. Você cumprimenta todo mundo assim ou eu sou especial? Bem, considerando sua reputação e seus olhos, imaginei que algo especial fosse necessário, respondeu Yagura, seus olhos rosados sem pupilas e sem emoção enquanto olhava para mim, segurando seu cajado pronto. Afinal, você conquistou uma grande reputação. Bisturi sangrento. Deixei escapar um pequeno suspiro em resposta. Eu estava em uma guerra. Você pode dizer honestamente que não faria nada diferente se nossas posições fossem invertidas? Eu questionei com uma peculiaridade dos meus lábios. E esses meus olhos nada mais são do que uma ferramenta poderosa, eu lhe garanto, mas mesmo assim uma ferramenta. Yagura cantarolou em resposta enquanto se posicionava. É uma pena não seguir suas opiniões sobre isso, então talvez eu não teria sido forçado a expurgar todos eles para garantir a paz, ele respondeu, seu chakra aumentando enquanto ele se preparava para atacar. Oh, sempre há uma escolha, eu retruquei, admito, ele sofreu uma lavagem cerebral para cumprir a ordem de óbito a essa altura, a tal ponto que mesmo se eu quebrasse o genjutsu nele, ele ainda pensaria que era uma boa ideia, mas ainda assim, a escolha estava lá. Você simplesmente escolheu o caminho mais fácil. O peso dos fardos que carregamos está em níveis diferentes, disse Yagura com um leve ar de superioridade. Sim, não tenho genocídio em massa na minha consciência, admiti com um sorriso malicioso, abrindo os braços. Ao contrário de você, posso realmente me olhar no espelho e gostar de quem eu sou, mesmo quando estou me limpando depois de fazer experiências em prisioneiros para o Okage. Yagura estreitou os olhos com isso. Parece que ele não gostou disso, afinal a verdade dói.
Parece que mesmo as outras nações não estão a salvo dos monstros que são usuários de linhagem sanguínea. Ele comentou com raiva enquanto tentava me sufocar com seu chakra apenas para eu combatê-lo com o meu. Você percebe que mais de 90% dos ninjas médicos não são usuários de linhagem, certo? Eu apontei com uma sobrancelha levantada. Eu não gosto exatamente dos procedimentos experimentais que ele me faz usar neles, às vezes até sangrentos, sem falar na grosseria dos pacientes. Acho que esta conversa atingiu o limite do que pode ser feito aqui, comentou Yagura, a raiva colorindo seu tom enquanto ele começava a moldar seu chakra. Não pude evitar a risada cruel que escapou dos meus lábios enquanto balancei a cabeça. É sempre o jeito daqueles que não conseguem vencer com palavras recorrer à violência e forçar suas opiniões sobre os outros, eu disse zombeteiramente em meio que me lembra Pen. Outro idiota. Mas sim, é bastante óbvio que precisaremos fazer o nosso melhor para nos matarmos agora. Meu olho mudou quando acionei a mudança para o eterno Mangekyou Sharingan, e Agura se acalmou enquanto estreitava os olhos em confusão. Oh, Kizami-san não te contou sobre isso? Eu questionei com uma doçura positivamente melosa enquanto olhava para ele, combinando meu tom com um sorriso. A forma definitiva do Sharingan não é a pior coisa que se pode ver em seus momentos finais. Eu nem dei a ele a chance de responder enquanto cuspi uma grande bola de fogo sobrecarregada. Embora fosse apenas um jutsu de classificação C, era extremamente versátil, você pode transformá-lo em um lança-chamas, um projétil ou fazer o que eu fiz e sobrecarregar para torná-lo, bem, uma bomba. Quando a bola de fogo explodiu, juntei a névoa que nos cercava em uma liberação de água, manto do dragão de água, para me proteger das chamas que rapidamente se dissiparam enquanto Yagura manipulava a água para encharcar a área e abafar as chamas. Avancei através do vapor para tentar conter qualquer ataque que ele tentasse lançar contra mim, apenas para ver meu reflexo em um espelho flutuante que estava sendo virado, com minha cópia vindo em minha direção. Espere. O que? Meu Sharingan me salvou do choque quando minha cópia tentou lançar um golpe com a palma da mão em meu nariz, um dos meus movimentos favoritos no taijutsu, pois quando bem feito desorientaria uma pessoa, tanto pela dor de ter o nariz quebrado quanto pelo zumbido. Sua cabeça de um golpe forte, algo que rapidamente aproveitei para enfiar um bisturi de chakra em alguém. Assim como eu estava fazendo com meu clone, que rapidamente se dissolveu em água quando meu bisturi interrompeu sua forma o suficiente para cancelar o jutsu. Recostei-me quando o cajado passou por meu rosto e golpeei com o pé para afastá-lo enquanto eu quebrava a ponta da capa de água que estava usando para ele, como mais um incentivo para recuar. Eu não lhe dei tempo para criar outro espelho enquanto eu atacava ele, ambas as mãos acesas com bisturis de chakra para atacá-lo, apenas para o Mizukage se abaixar e contornar meus ataques e devolver os seus com seu cajado. Eu estava realmente começando a me sentir nu sem meu Kodashi ao meu lado. Mas eu tenho uma espécie de substituto para isso. Minha mão direita formou um único selo enquanto moldava meu chakra nele. Bisturi de chakra, saber? Anunciei enquanto o bisturi de chakra em minha mão direita estremeceu momentaneamente antes de começar a se alongar até o comprimento de uma katana padrão, começando pelas pontas dos meus dedos. Foi uma modificação bastante simples do bisturi de chakra básico, simplesmente estendendo-o, então fiquei bastante surpreso por ninguém ter pensado em fazer isso antes de mim, ou pelo menos gravá-lo de qualquer maneira. Yagura saiu apressadamente do caminho do bisturi alongado, um corte profundo em sua bochecha, onde ele não conseguiu se esquivar completamente enquanto saltava para longe. Parece que suas habilidades não são apenas conversa fiada, ele comentou enquanto seu chakra mudava de uma forma muito familiar. Eu vou matar você. Ele anunciou enquanto invocava o segundo estágio de sua capa biju, o chakra vermelho e preto cobrindo seu corpo enquanto 3 caudas balançavam atrás dele. Bem merda. Quando tudo mais falhar, mate-o com fogo e muito. Rapidamente formei vários selos e inalei. Liberação de fogo, chama que xingue o céu. Eu gritei enquanto meus olhos giravam rapidamente, minha voz ecoando várias vezes enquanto a cratera em que estávamos de repente foi engolfada pelas chamas, manto do dragão da água, evaporando rapidamente do calor das chamas enquanto elas engolfavam nós dois. Liberação da terra, escondendo-se como uma toupeira. Consegui sair antes de sufocar com minhas próprias chamas e mergulhei no subsolo para evitar o calor escaldante. Uma de minhas mãos já acesa com chakra de cura para curar as queimaduras que sofri simplesmente por liberar o jutsu, deixe 7 de uma vez, e afastou-se do local da chama agora violenta. Eu não tinha feito nenhuma tentativa de controlar as chamas como fiz com Kizami-san, ele pode ser chamado de biju sem cauda, mas aquele era um Jinchuriki de 3 caudas, de jeito nenhum vou brincar com isso. Respirei fundo em busca de ar puro enquanto subia do chão, a uma boa distância da cratera onde as chamas ainda ardiam, e examinei cautelosamente a área em busca de Yagura. Eu não estava me enganando, se Kizami-san conseguiu sobreviver a isso, Yagura também conseguiu. Você sabe de uma coisa, estou começando a perceber que as pessoas que alcançam o rank S são monstros completos e absolutos. Kizami é capaz de pegar quase tudo e curar e tem reservas de chakra iguais a um Jinchuriki, graças ao seu vínculo com a semeada. Acabei de colocar fogo em uma caixa de pedras e terra. Deixe-me dizer isso novamente para que você entenda. Eu coloquei pedras e sujeira no fogo. Isso exige um nível insano de calor, e isso foi em um ambiente extremamente úmido. Por que Konoha achou que era uma boa ideia estabelecer uma vila na Terra do Fogo, onde a maioria dos shinobi são do elemento fogo? Meu discurso mental foi interrompido quando uma mão de chakra vermelho sangue irrompeu do chão para tentar me esmagar, apenas para que o chakra azul claro do meu Suzano O se transformasse em uma caixa torácica protetora protegendo-me do golpe em si, embora a energia cinética do golpe ainda me tenha feito derrapar para trás. Sim, imaginei que isso não iria te matar, comentei secamente enquanto Yagura arrastava o resto de si para fora do chão. Caramba persistente. É por isso que vocês, usuários de linhagem, não podem viver. Yagura rosnou em seu estado transformado. Você simplesmente destruirá tudo em seu caminho.
Eu dei ao Jinchuriki um olhar inexpressivo. Sim, não, todo shinobi é capaz de mudar a face da terra. Eu só tenho um atalho. Eu respondi sarcasticamente. Ei, acabei de incendiá-lo com 7 ninjutsus de fogo de classificação S. Acho que seria permitido abandonar a polidez neste momento. E como um Jinchuriki pode ser tão poderoso em relação a danos colaterais, você fez a cratera em primeiro lugar, eu apenas coloquei fogo nela. E Agura decidiu não responder com palavras enquanto levantava a cabeça, pequenas bolas de chakra preto e branco se reunindo na frente de sua boca aberta. Espere, não foi isso. Oh, diabos, não. Não estou morrendo de vontade de um Bijudama. Minhas mãos passaram por vários selos enquanto eu invocava mais do meu Suzano O para se manifestar. Liberação da terra. Parede do acampamento de titânio? Eu gritei enquanto meu Suzano O manifestava Menonuoku, permitindo-me usar o ninjutsu da terra de classificação S que criei com sua habilidade. Uma enorme placa de titânio puro surgiu na minha frente quando Yagura terminou de reunir o chakra que precisava e engoliu a bola de chakra antes que ele fosse escondido da minha vista. Sim, mesmo com uma parede de titânio na minha frente não me sinto nem um pouco seguro. Suzano O, formulário completo? Anunciei quando comecei a manifestar totalmente minha construção de chakra no momento em que Yagura desencadeou seu ataque. O som de um barulho acelerado bloqueou todo o som, deixando apenas o silêncio enquanto uma explosão de chakra encheu minha visão quando o Bijudama colidiu com minha parede de titânio, deixando-me com a sensação de estar vagando pelo nada por vários segundos. O súbito barulho foi o primeiro sinal para mim de que eu não morri por causa do ataque, que foi seguido por alguns flashes de dor na minha perna esquerda. Finalmente minha visão retornou enquanto eu piscava alguns pontos dos meus olhos para ver a devastação que Yagura causou com aquele ataque. E o idiota me chama de destrutivo, reclamei ao ver a nova cratera formada por seu ataque. Alguns pedaços de titânio chovendo ao meu redor enquanto eu flutuava acima de tudo, residindo com segurança na testa da forma completa de minha Suzano O. Um olhar para minha perna dolorida me mostrou que eu não estava ileso quando estremeci ao ver minha tíbia aparecendo. Ai, eu grunhi enquanto me abaixava. Ranger os dentes forçou a empurrá-lo de volta ao lugar para que eu pudesse começar a curá-lo, e meu Deus, doeu. Quase tanto quanto consertar minha própria coluna e lutar contra ela logo depois, o que veio em segundo lugar depois do parto. Estou sentindo muita dor nesta vida de ser uma kunoichi de Konogakakure. Nossa, eu me pergunto por quê. Eu não soltei um único grito ou gemido de dor, no entanto, eu estava muito no controle de minhas emoções e corpo para fazer tal coisa, pois consegui colocar o osso exposto de volta em meu corpo e reiniciá-lo enquanto também selava a ruptura e a ferida. Assim que meu ferimento foi reparado, olhei para baixo e vi Yagura olhando para mim com aqueles olhos brancos e vazios de sua capa biju do segundo estágio. Isso mesmo, idiota, eu tenho truques nessas minhas mangas inexistentes. E você me chamou de destrutivo, gritei para ele, canalizando o chakra para minha caixa vocal para projetá-lo ainda mais para ele. Não estou nem perto de ser tão destrutivo. Bem, ainda não, de qualquer maneira. Você é destrutivo de uma forma insidiosa, subvertendo o controle e enfraquecendo seu país com sua sede de sangue, ele respondeu, sem dúvida olhando para mim, mesmo que a capa do segundo estágio não transmitisse emoções. E porei fim a quaisquer que sejam seus planos aqui e agora. Outra onda de chakra me atingiu quando seu corpo começou a inchar. Ele estava, seriamente. Sim, ele estava usando biju em mim. Porra, meu. Vida, mesmo assim, eu ainda não estava morto e Ansa estava a caminho, eu ainda poderia sobreviver a isso. Então com esse pensamento em mente eu convoquei a Menonuoku e deixei meu Suzano O segurá-lo, permanecendo no ar o tempo todo, tipo, porra, vou reduzir minha agilidade ao lutar contra um maldito biju. Lança de concha. A voz de Yagura chamada da massa de chakra conhecida como biju de 3 caudas provou meu ponto quando a besta de chakra semelhante a uma tartaruga se enrolou em uma bola e imitou a técnica da pedra humana de Akimishi e tentou me achatar por baixo, apenas para eu correr e tentei apunhalá-lo com minha lança. A arma de chakra apenas raspou a casca incrivelmente densa, porém mal arranhou ao passar por mim. Uma das caudas saiu de dentro da bola e começou a bater contra o chão, alterando sua trajetória o suficiente para virar o biju que virou bola de demolição pontiaguda para fazer outro passe em mim. Desta vez usei os poderes de Amenonuoku para elevar a terra como uma rampa improvisada para usar o Jinchuriki totalmente transformado sobre minha cabeça. Tartaruga voadora Godzilla. Não é algo que eu pensei que veria antes. Eu tiro esse pensamento da minha cabeça, por mais divertido que pareça, foi realmente assustador ver uma enorme tartaruga girando acima, completamente sem saber se estava prestes a cair sobre você. Felizmente ele não o fez, em vez disso ele acabou abrindo crateras no chão ao pousar, o impulso do giro morrendo enquanto ele cavava no chão. Sim, eu não ia desperdiçar essa chance. Meus olhos ganharam vida quando comecei a formar focas em um ritmo rápido. Liberação da terra. Ilha autocoagulação? Eu grito enquanto termino de formar os selos, a vocalização liberando o chakra moldado através de Amenonuoku para melhorar minha manipulação da terra. O resultado que você pergunta? Bem, primeiro a terra começou a tremer quando pedras literais começaram a subir no ar, flutuando acima do meu Suzano O. Forma completa, enquanto eu usava minha arma divina para fundir os mandris até que eles formassem uma ilha literal do tamanho de uma maldita montanha. Droga! Com um único gesto, eu solto meu controle sobre a ilha flutuante e saio do caminho quando ela cai sobre Yagura em sua forma de 3 caudas. Mas ele provou quão destrutivos eles são quando todas as 3 caudas do Sambi chicotearam para frente para começar a bater nas rochas enquanto ele inalava um pouco antes de soltar uma enorme explosão de água que rapidamente desmantelou o resto da montanha, deixando-me bastante
hora de completar meu próximo jutsu. Liberação de água. Ilha da espuma? Eu declarei enquanto terminava de manipular a umidade que estava se acumulando nas nuvens em um enorme amontoado de espuma, exatamente do mesmo tamanho da montanha de rocha que deixei cair sobre ele antes. Agora, tenho certeza que você está pensando. O que a espuma vai fazer? Bem, tenho certeza de que Yagura teve o mesmo pensamento antes de atacar com uma única cauda. A referida forma explodiu prontamente como um pacote de uma dúzia de granadas de concussão em uma caixa de aço. Em outras palavras, força concussiva suficiente para embaralhar seus cérebros. É verdade que ele estava no meio de uma besta de chakra conhecida por suas defesas quase inexpugnáveis, mas isso não significava que sua cabeça não estivesse zumbindo por causa da explosão. Isso o deixou distraído enquanto eu acionava meu próximo jutsu. Liberação de fogo. Raio solar flamejante? Eu declarei enquanto criava um dardo usando meu Susanoo para segurá-lo, o que provavelmente foi uma ideia inteligente já que seu calor era igual ao da superfície do sol. Felizmente qualquer vegetação já havia sido destruída porque o solo já estava derretendo ao meu redor apenas com o jutsu. Eu então joguei em Yagura, que conseguiu perceber com sua provável visão de natação. Ele conseguiu reagir a tempo e criou uma rajada de água para interceptar a lança, apenas para a água evaporar antes mesmo de chegar perto do dardo. Não fui capaz de ver exatamente o que aconteceu a seguir, pois o dardo explodiu em um sol em miniatura antes de atingir a concha biju de Yagura, forçando-me a desviar o olhar ou correr o risco de ficar cego devido à luz intensa. Você não pode me derrotar. Eu ouvi Yagura gritar enquanto a luz diminuía, mostrando 3 caudas relativamente ileso, chamuscado e arranhado, mas ainda de pé e pronto para lutar, embora um pouco sem fôlego. Seus poderes contaminados são inúteis contra mim. Sim, bem, vamos ver você dizer isso depois disso, declarei quando meu Sharingan parou de girar. Kamionanaio e Yama no Kishashi foram ativados enquanto eu replicava os 3 ninjutsus de classificação S que acabei de usar 7 vezes. Flutuando acima de Yagura como a cabeça do Sambi olhou para cima, seus olhos se arregalando de surpresa ao ver o poder do meu Mangekyou. Liberação da terra. Ilha autocoagulação? Liberação de água. Ilha da espuma? Liberação de fogo. Raio solar flamejante? Meu Deus, foi exaustivo, mas foda-se a sutileza. Foda-se indo com calma. Porra, continuar. Eu tinha uma família para a qual voltar, e mesmo que eu fizesse esgotar o chakra, o farei, com minha missão cumprida. Retorne às cinzas, declarei imperiosamente enquanto os 21 ninjutsu rank S de fogo, água e terra se lançavam sobre o biju. Eu tive que fechar meus olhos para protegê-los da detonação seguinte, quando meu Susanoo voador foi lançado no ar por um momento antes que eu pudesse recuperar o equilíbrio o suficiente para continuar flutuando no ar. Quando os abri, vi uma nuvem de cinzas e fumaça formando um cogumelo no alto da estratosfera. Acabei de destruir uma biju. Por alguma razão, provavelmente por causa da minha adrenalina, não pude deixar de rir em resposta ao fato de que eu basicamente detonei uma biju. Malditos, linhagens de sangue. A voz de Yagura rosnou com raiva, me fazendo congelar quando me virei para onde a fumaça ainda obscurecia a forma do Sambi. Eu também estava em choque. Eu sabia intelectualmente que o Sambi tinha uma das defesas mais altas entre todos os biju, mas certamente até mesmo Izobu teria sido nocauteado por 21 jutsu rank S explodindo em seu rosto. Aparentemente eu era ingênuo. Ok, sério? Que porra é essa? Foi tudo o que pude dizer. A concha do Sambi não será quebrada por linhagens de sangue. Yagura gritou com raiva quando uma bola de chakra preta e branca começou a se formar em sua boca. Ah, vamos. Então, e os meus cascos? Uma nova voz veio de cima. 5 saltos nas montanhas. Olhei para cima e meus olhos se arregalaram ao ver Koku-san caindo do céu. Como ele chegou tão alto? Vapor explodindo ao seu redor quando ele bateu na parte de trás da concha do Sambi, forçando Yagura a cair no chão e destruindo o prédio Bijudama que Yagura estava construindo enquanto ele gritava de dor. Ao redor dos dois o vapor irrompeu do corpo de Koku escaldando o pele visível do Sambi. Oh, obrigado Kami. Eu respirei aliviado quando Koku-san saltou para longe da concha do Sambi. Ansan, Koku-san. Vocês dois tiveram a melhor sincronia de todas. A fera caminhou até mim com uma risada. Obrigado, Yuriko-san. A voz de Koku foi filtrada. Ah, então Ansa estava deixando Koku-san tomar as rédeas, por assim dizer. Mas, mesmo com a altura adicional fornecida por Shiji-san, não acho que isso será suficiente para acabar com meu irmão. Certo, sem ofensa, mas as defesas dele são uma besteira, eu disse ao biju. E estou começando a ficar sem chakra. Mas, tenho o suficiente para lhe dar uma vantagem extra. Faça isso, Yuriko-san. Koku-san permitiu com um aceno de cabeça. Eu confio em você. Nossa, eu tinha a confiança de um biju, né? Quantos Uchiha poderiam reivindicar isso? Eu sorri quando deixei cair meu Susanoo, temporariamente, permitindo-me pousar na cabeça de Koku. Tudo bem então, hora de puxar uma Madara. Bem, parcialmente de qualquer maneira, anunciei com uma leve risada enquanto meu Sharingan girava novamente. Traje majestoso, Susanoo. Eu gritei enquanto acionava meu Susanoo mais uma vez, espalhando meu chakra protetor azul claro pelo corpo de Koku-san, placas de armadura se formando no lugar, começando pelas 5 caudas que deram a Koku-san seu título de Gobi e formando junto suas pernas e corpo de cavalo, no entanto, quando alcançou sua cabeça. Continuou acima, formando uma parte superior do corpo humana com a máscara Tengu do meu Susanoo, misturada com as características de Koku-san enquanto ambos os braços se formavam, empunhando a Meno no oco. Todo seu Koku-san anunciei, permitindo ao biju controle total sobre a construção de chakra que essencialmente o transformou em um centauro por enquanto. Koku-san riu alto enquanto andava um pouco e balançava os braços do meu Susanoo experimentalmente. Meus agradecimentos, Yuriko-san. Ele gritou alegremente. Defesas à altura do meu irmão e um dos tesouros do meu pai em mãos.
Como poderíamos perder? Eu não consegui evitar que a risada escapasse dos meus lábios diante de sua ansiedade. Bem dito, Koku-san respondia enquanto ele se preparava para atacar Yagura. Assim, não acho que podemos perder. Acontece que isso foi tudo que Gobi precisava para soltar um grito de desafio enquanto avançava, a Menonuoku girando nas mãos do meu Susanoo. Em resposta, Yagura se enrolou em uma bola e começou a rolar rapidamente em uma bola para a técnica, lança de concha do Sambi. Tolo, você acha que o uso amador da técnica do meu irmão pode me superar? Koku-san gritou com raiva enquanto puxava seu poder para Menonuoku e enfiava Naginata na terra. Amanomibashira, pilar celestial, ele gritou quando Yagura foi subitamente jogado no ar por um enorme pilar que ganhou vida embaixo dele. Yagura gritou de dor ao ser jogado ao ar pelo repentino pilar de terra enquanto Koku-san começava a circular, uma pequena rampa aparecendo sob seus pés que ele usou como plataforma para saltar no ar atrás de Yagura. Aqui, Koku-san! Eu gritei enquanto acionava as asas do meu Susanoo. Manifestação completa? Koku-san soltou uma risada quando as asas permitiram que ele canalizasse suas reservas ilimitadas de chakra para nos manter no ar. Estou feliz por trabalhar com você, Yuriko-san. A Biju gritou, arrancando de mim um sorriso feliz com a ansiedade na voz da Biju. 5 saltos nas montanhas. Yagura gritou de dor novamente quando foi jogado no chão pelos cascos de Koku-san, forçando-o a cair no chão novamente antes que a concha das 3 caudas fosse presa no chão, meu Koku-san em pé em cima dele. Koku-san juntou as mãos do Susanoo e pude sentir o chakra sendo canalizado através dele para formar um bijudama entre as mãos. Você nem sabe como usar corretamente o chakra do meu irmão, posso sentir a ilusão suprimindo a vontade dele. Koku-san gritou com raiva. Bem, desperte do seu sono, irmão. Com esse grito, Koku-san derrubou o bijudama sobre o Jinchuriki preso, resultando em uma explosão ofuscante que destruiu a terra abaixo de nós. Quando minha visão voltou, eu estava deitado em cima de Koku-san com um traje magnífico, Susanoo dissipado devido ao bijudama a queima-roupa que Gobi lançou. Urg, um pequeno aviso da próxima vez por favor. Koku-san. Eu consegui grunhir enquanto piscava os pontos restantes dos meus olhos. Parecia que minha cabeça tinha acabado de cair do Empire State de volta ao meu mundo original. Minhas desculpas, Yuriko-san, posso ter me adiantado um pouco. Respondeu Koku-san enquanto eu conseguia me levantar e olhei para baixo para ver o corpo de Yagura deitado no chão. Parece que o último ataque o levou às portas da morte. Eu balancei a cabeça em resposta enquanto cambaleava um pouco. Você se importaria de me deixar na mão? Eu perguntei. Normalmente eu simplesmente pularia, mas estava exausto e não confiava muito em mim mesmo para conseguir pousar. Claro, Yuriko-san. Koku-san respondeu enquanto trazia o rabo para ajudar a me abaixar até o chão. Acho que neste momento vocês dois podem me chamar de Yuriko. Eu disse aos dois com uma leve risada enquanto subia na cauda da Biju. Koku-san sorriu para mim. Só se você fizer o mesmo, Yuriko, ele respondeu, parecendo bastante feliz com o desenvolvimento. Não pude evitar a risada que escapou dos meus lábios enquanto balancei a cabeça com tristeza. Muito bem, Koku, eu disse quando cheguei ao chão e pulei de seu rabo e fui até Yagura. Eu não precisei de meu treinamento médico para me dizer que ele estava às portas da morte. E então aqui estamos. Quarto Mizukage, suspirei enquanto caminhava até o corpo imóvel, Yagura conseguindo virar um pouco a cabeça para me encarar. Você está satisfeito? Eu, não vou ficar satisfeito. Ele ofegou dolorosamente, tossindo um pouco de saliva sangrenta. Até que todos vocês, linhadores de sangue, estejam mortos. Você ainda não percebeu, não é? Eu questionei com um olhar de pena no rosto. Você está sob um genjutsu poderoso. Cada ação que você fez foi de outra pessoa, sabotando seu país e seus compatriotas. Eu sou, impossível. Eu sou, um Jinchuriki perfeito. Ele ofegou desesperadamente, tentando estender a mão em minha direção. Genjutsu não funciona em mim. E foi essa arrogância que permitiu que alguém lançasse uma contra você. Rosnei para ele com raiva. Sua arrogância quase destruiu seu próprio país. Você nem ouviu a voz de Zobu, não é? O Sambi? Yagura questionou. Mas, eu balancei minha cabeça enquanto tirava uma kunai. Vou acabar com o seu sofrimento. Yagura-san, eu disse a ele com a calma necessária a todos os profissionais médicos. E eu prometo a você, aquele que fez isso, pagará integralmente por todos os seus crimes. Yagura me encarou por vários momentos antes de fechar os olhos, permitindo-me enfiar rapidamente minha kunai em seu peito, em seu coração e matá-lo. Inclinei minha cabeça silenciosamente por um momento em respeito quando o incrédulo ninja rebelde Kiri apareceu, olhando para o Kaji caído. Isso é verdade? Uma nova voz questionou, me fazendo olhar por cima do ombro para ver Mei-san e Ao-san parados ali. Yagura, estava sendo controlado? Sutilmente, mas sim, suspirei enquanto balançava a cabeça. Neste ponto, porém, mesmo que tivesse sido quebrado, ele ainda teria acreditado nos expurgos. Mas, ele era um Jinchuriki perfeito, Mei-san protestou desesperadamente. Ele era famoso por rir de qualquer tipo de genjutsu. Acima de nós, Koku bufou divertido antes de abaixar a cabeça para olhar para os dois que recuaram com medo. Não existe Jinchuriki perfeito, ele os informou friamente. E imunidade ao genjutsu? A única maneira de ser perfeitamente imune é não ter absolutamente nenhum chakra em seu corpo. Sempre há uma maneira de colocar um genjutsu em alguém. Mas então quem fez isso? Ao-san exigiu dando um passo à frente, seu medo do Biju sendo substituído por sua raiva. E por quê? Milhares sofreram e muitos mais morreram por causa disso. Eu não sei, respondi suspirando pesadamente. Quem fez isso também suprimiu completamente a mente do Sambi. Yagura estava recorrendo ao chakra de seu prisioneiro, mas estava fazendo isso de maneira muito grosseira e não teve assistência alguma. Quem poderia fazer isso? Bem, tenho certeza de que Kurama seria capaz de falar de alguém que pudesse, Koku informou resmungando. Afinal,
Madara Uchiha era famoso por isso, terminei com uma careta. Altamente improvável que ele tenha sobrevivido à batalha contra Shodai-sama, mas não é impossível. Nem seria impossível para ele ter deixado nota sobre como controlar Biju e seus Jinchuriki. Mas isso seria usando um Sharingan, Ao-san percebeu, seus olhos se arregalando de surpresa quando ele se virou para mim. Seu clã. Não, neguei simplesmente. Nenhum Uchiha que fosse remotamente poderoso o suficiente para ter lançado esse tipo de genjutsu nunca esteve ao alcance ocular de Kiri ou Yagura no momento em que ele, aparentemente, enlouqueceu. Embora. O que é? Mei-san questionou preocupada. Aí está aquele que foi responsável pelo ataque da Kyuubi em Konoha. Eu a informei com uma carranca. Ele tinha um Mangekyou ou Sharingan não registrado no olho direito. E você sabe disso como? Ao-san questionou com desconfiança. Simples. Eu estava lá quando ele eliminou Yondaime-sama, respondi encontrando seu olhar. Ele me esfaqueou por trás no fígado e saiu para morrer. A única razão pela qual sobrevivi foi porque consegui me curar o suficiente para estancar o sangramento. Espere, Mei-san interrompeu me dando um olhar surpreso. Alguém conseguiu pegar suas costas? Eu ainda era uma criança, apenas 10 anos na época, mesmo sendo um jonin. Eu estava mais focado em garantir que algo estava acontecendo, expliquei, evitando o nascimento de Naruto-kun. Eu virei minha cabeça para ver um homem mascarado com um único Sharingan olhando para mim antes de me jogar de lado como lixo. Cerrei os punhos com a lembrança do que aconteceu antes de abri-los à força e relaxar meu corpo. Óbito pagaria, assim como Madara e Zetsu. Balancei minha cabeça para limpar esses pensamentos antes de voltar para os outros. Você deve estar pronto para selar novamente o Sanbi quando ele reaparecer e instruir antes de me virar para Koku. Quanto tempo falta para ele aparecer, Koku? Koku cantarolou em resposta. Não deve demorar muito agora, ele informou voltando-se para o grupo de shinobi rebeldes. Mas vou dizer o seguinte, se você maltratar meu irmão, você responderá a mim. Bem, irmão? Ao-san perguntou nervosamente. Você realmente não conhece a lenda do sábio dos 6 caminhos? Eu perguntei cético. Ele criou os Biju, ele é essencialmente o pai deles, o que os torna irmãos. Ele iria se divertir com isso, informou Koku com uma leve risada. Mas, por enquanto é melhor nos concentrarmos no fato de que meu irmão está se recuperando. Na verdade, o grande corpo do Sanbi estava reaparecendo, ainda tão irritantemente maculado como antes da minha batalha com Yagura. Koku, é você? Isobu gritou confuso quando seu corpo começou a tomar forma. O que aconteceu? Você foi forçado a dormir, irmão, enquanto seu anfitrião estava sendo controlado, explicou Koku com um tom arrependido. Qual é a última coisa que você lembra? Eu me lembro de Yagura sendo confrontado por um homem com uma máscara espiral laranja, revelou Isobu. E ele tinha um Sharingan. Tinha? Sim, parece que sim. Seu anfitrião passou por um regime genocida sob o controle de um homem que desejava desestabilizar Kirigakuri e Mizuno Kuni, sem mencionar a ruína de alguns dos presentes do pai, explicou Koku. Irmão, há uma ameaça por aí, visando os Biju e seus Jinchuriki por uma razão que não sabemos. Eu sei que é pedir muito, mas você está disposto a ser selado novamente em outro hospedeiro? Mas, como vamos garantir que isso não aconteça novamente? Isobu questionou preocupado. Se ele foi capaz de me suprimir uma vez. Isobi-san falei, dando um passo à frente e chamando a atenção do Sanbi para mim. Sou um tanto competente nas artes de selamento e um dos melhores usuários de Fuinjutsu nas nações elementais chegará aqui em breve. Entre nós dois, poderemos projetar algo que impedirá que você seja totalmente oprimido novamente assim. Isobu me estudou com muito cuidado. Você também tem um Sharingan. Por que eu deveria confiar em você? Ele questionou desconfiado. Porque, irmão, ela se importa, por mais estranho que possa parecer, Koku falou em minha defesa. Tanto eu quanto meu anfitrião estamos mais do que dispostos a chamá-la de nossa amiga. Isobu olhou para Koku por vários momentos antes de soltar um suspiro tempestuoso. Muito bem, vou depositar alguma confiança em você, disse ele finalmente olhando para mim. Quanto tempo até o selador chegar? Dentro de uma semana, assegurei a ele, esperando que Sarutobi-sama enviasse ajuda. Obrigado pela sua confiança, Isobu-san. Isobu se afastou de mim para olhar para seu antigo anfitrião. Suponho que eu deveria agradecer por impedir Yagura, disse ele com um suspiro pesado. Ele odiaria o que havia se tornado se soubesse disso. Fiz uma reverência educadamente ao Sanbi em resposta. Se você me dá licença, Isobu-san, devo me aposentar por enquanto, expliquei. Infelizmente a batalha tem sido muito cansativa para mim. Isobu concordou com a cabeça antes de começar a se estabelecer na área, esperando por seu selo novamente enquanto Koku-san começava a encolher para revelar An. E então eu vi o chão quando meu corpo cedeu e me deixou cair no chão, mal ouvindo os gritos das pessoas ao meu redor enquanto eu caía inconsciente. Você derrotou o Yondaime Mizukage e Yagura Karatashi. Mais 25.000 experiência, 2.500.000 rio, cajado gancho e pergaminho de jutsu, liberação de água, espelho de água, adquiridos e colocados no inventário. Você subiu de nível. Havia muitas coisas que Hiruzen Sarutobi diria que gostou na vida. A sensação de dominar um jutsu difícil, observando os aldeões enquanto eles passavam seus dias em paz. Mas havia uma coisa que ele adorava ver mais do que tudo, observar a próxima geração se tornando realidade. Como tal, ele não pôde deixar de sorrir com ternura quando uma tal Yuriko Uchiha terminou seu relatório pós-ação sobre a missão em Mizuno Kuni, essencialmente assumindo o comando do corpo médico do rebelde na batalha contra Kizami Oshigaki, indo contra Yagura e lutando ao lado do Gobi, Koku, deduzindo quem foi o responsável pela mudança de comportamento de Yagura, sendo sua testemunha de Meiterumi ser anunciado como Mizukage, e então desmontando o selamento do Sanbi, Isobu e criando um selo com Jiraiya que esperançosamente impediria o Biju de ser subjugado novamente.
Uma vez ele ouviu o relato dela em detalhes e perguntou alguns detalhes sobre o selo que eles criaram antes de dispensá-la, permitindo que ela voltasse para sua família, para a qual ela estava obviamente ansiosa para voltar, o que não é realmente surpreendente, considerando que já se passaram cerca de 3 meses desde que ela viu eles pessoalmente. Uma risada escapou de seus lábios enquanto ele observava um de seus principais elites saltar de uma das janelas de seu escritório e saltar em direção ao edifício Uchiha. Seus olhos observaram as costas dela enquanto ela saltava pelos telhados com facilidade antes de se decidir a olhar a aldeia como um todo. Um sorriso suave enfeitou suas feições de avô enquanto ele olhava para a aldeia pela qual ele tanto se sacrificou, pela qual testemunhou muitas pessoas sacrificarem suas vidas, algumas delas sob suas ordens. Ele lamenta que tais coisas fossem necessárias, mas nunca se arrependerá de ter dado a ordem. Talvez tenha sido monstruoso da parte dele, mas foi uma decisão que teve que ser tomada, e infelizmente coube a ele tomar tais decisões. Bem, por enquanto. Um sorriso apareceu em seu rosto novamente ao se lembrar da declaração do pequeno Naruto de se tornar Hokage para que ele pudesse proteger a vila e sua irmã. A expressão espantada de Yuriko quando ele declarou em voz alta que do topo da torre Hokage havia sido capturado por sua mãe e colocado em uma moldura, que ele tinha em um canto de sua mesa. Balançando a cabeça, ele voltou para a papelada em sua mesa e começou a limpar tudo, pouco a pouco. Requisições para Anbu, pedidos de missão do Daimyo de Kaze no Kuni. Sério, Sunagakure estava ali e mais barato que Konoha. Por que ele continuou vindo para Konoha? Parte disso ele sabia, era uma forma de manter o quarto Kazekage sob controle. Sabaku no Hasa era um Kage militante, ansioso para recorrer à força e ao poder com as desculpas mais frágeis. Isso realmente fazia sentido, mas outra parte era pura estupidez. O Daimyo de Kaze no Kuni era um idiota e não parecia entender que antagonizar a maior fonte de poder militar em seu país era uma má ideia. A quantidade de agitação em Sunagakure estava aumentando, assim como o ressentimento contra o Daimyo e Konogakure. Ele só esperava que nada mais acontecesse. Balançando a cabeça, ele a colocou de lado para examinar os detalhes mais tarde e começou a examinar os diversos pedidos do Conselho Civil. Ele aprovou que a delegação comercial fosse enviada para Mizuno Kuni, mas com o adendo de que eles deveriam esperar por um mês antes de partir para dar tempo para Kirigakure se recompor um pouco e se preparar para reparar sua vila e país dos danos de sua guerra civil. O próximo pedido foi sumariamente jogado no lixo antes mesmo de ele chegar à metade do primeiro parágrafo. Sério, um pedido de casamento para a filha de Yuriko antes mesmo de ela ter 5 anos, quando Yuriko já havia recusado. Talvez ele devesse mandar um agente da Anbu investigar o homem se ele estivesse fazendo pedidos como esse. Uma contração sutil de seu dedo fez com que um de seus guardas da Anbu desaparecesse de seus sentidos enquanto eles se dirigiam para investigar o homem. Cantarolando uma música estúpida para si mesmo, ele pegou o próximo pedido e leu-o cuidadosamente. Um pedido bastante normal pela primeira vez, um guarda shinobi para um conselheiro indo visitar uma família perto da fronteira, concedido e colocado na pilha de missões. Infelizmente, a maioria deles eram geralmente pedidos de autoengrandecimento, destinados a conseguir algo por nada, só porque sim. Idiotas. Depois de mais uma dúzia de pedidos terem sido considerados e rejeitados ou aprovados, mais dos primeiros do que dos últimos, o idoso Hokage decidiu fazer uma pausa e levantou-se para olhar pela janela, com vista para a rua principal da vila. Observar a agitação dos civis e shinobi mistos através dela nunca deixava de enchê-lo de orgulho pelo sonho do Shodai ter crescido tanto desde aquele dia, há um século atrás. Houve quem tentasse transformar esse sonho numa paródia de pesadelo daquilo que deveria ter sido ao longo do tempo. Seu velho amigo Danzo era o principal deles, para sua tristeza. Felizmente, o shinobi das trevas foi esmagado por uma força poderosa da luz. Yuriko foi uma kunoichi exemplar desde a primeira missão a que foi forçada durante a Terceira Guerra, e sempre tentou agir no melhor interesse de todos os envolvidos em um conflito, shinobi e civis. Na verdade, só ela provou que a desconfiança do Nidaime em relação ao Uchiha estava errada. Agora todo o clã Uchiha vivia pela vontade do fogo, embora a manipulação de Itachi por Danzo tivesse reduzido seu número severamente. Sarutobi estremeceu ao se lembrar da dor e da raiva nos olhos recém-transplantados de Yuriko quando a suspeita de quem estava por trás daquela manipulação foi mencionada quando ela se recuperou. Se ela tivesse menos respeito por ele do que tinha, ele sabia que Danzo não teria sobrevivido àquele dia e Yuriko teria ignorado sua ordem em contrário e condenado às consequências de fazê-lo. Ela suportou essa perda, ele lamentou. Seu pai durante a guerra, Minato e Kushina no dia da Kyuubi, seu irmão e outros membros do clã no massacre abortado. Cada vez que ele via os olhos dela depois desses incidentes, a dor aumentava, mas não eclipsava a luz que habitava dentro deles. Agora ela tinha um marido e uma filha, pessoas que estavam aliviando sua dor e seu fardo. O poder do jogo que ela possuía era algo que apenas sua mãe, ele e Jiraiya conheciam agora, já que Minato havia levado esse segredo para o túmulo. Não estava escrito em lugar nenhum, e ele não tinha intenção de fazê-lo. Ele só podia imaginar as reações de alguns dos membros do conselho mais loucos por linhagem. Eles exigiriam que ela fosse criada como um animal para ver se seus filhos poderiam herdá-lo. Um lampejo de raiva percorreu sua mente quando ele se lembrou da expressão de puro medo no rosto dela quando Minato e Jiraiya o descobriram. Nenhuma criança, nenhum shinobi deveria ter tanto medo de revelar uma habilidade, especialmente para seus próprios líderes. Infelizmente, o mundo era o que era. Tudo o que ele podia fazer era garantir que ninguém soubesse o que ela poderia fazer. A história se lembraria dela simplesmente como uma ninja médico extraordinária e uma kunoichi imensamente forte, talvez mais.
Uma expressão pensativa filtrou-se em seu rosto enquanto ele considerava um pensamento ocioso. Ela tinha o respeito de muito shinobi em Konogakure, conexões com seus aliados, possuía uma recompensa de rank S. Mas ainda não era hora para algo assim, então, balançando a cabeça, ele se afastou da janela pela qual estava olhando e voltou para sua mesa, para lutar mais uma vez com sua maldita papelada. Missão obrigatória. Ajude a rebelião da linhagem Kirigakure. Objetivo. Garanta que os rebeldes saiam vitoriosos contra os legalistas. Concluído. Recompensa. Mais 50.000 experiência. Mais 15.000 reputação com Kirigakure reformado. 1.000.000 Ryu. Objetivo de bônus. Mate o Yondaime Mizukaji Yagura. Concluído. Ajude a selar novamente o Sambi. Concluído. Garantir a sobrevivência de pelo menos 75% das forças rebeldes. Concluído. Recompensa. Mais 25.000 experiência, 250.000 Ryu, 5.000 reputação com Kirigakure. Mais 20.000 experiência, mais 2.500 reputação com Biju. Dado, Kushizashi, a espada empaladora, pelos rebeldes. Você subiu de nível. Você subiu de nível. Suspirei enquanto fechava a janela, meus olhos caindo para meu novo Kodashi. Era cerca de 1 polegada mais longo que o tipo padrão de Kodashi e tinha um tsuba muito estranho, quase como um S com a lâmina no centro da letra. O punho estava envolto em tecido branco e azul claro. No geral, parecia comum. Muito comum para algo com um nome como Kushizashi. Kushizashi, a espada empaladora? Um protótipo de espada feita pelos mestres ferreiros que criaram as 7 espadas da névoa. Kushizashi foi produzida como uma prova de conceito para algumas das 7 espadas, Kubikiribosho e Sameada. Ela foi relegada aos depósitos por não ser impressionante o suficiente para se igualar às habilidades das verdadeiras 7 espadas, mas nas mãos certas, esta espada pode matar um Kaji. Sua habilidade especial é estender até 100 vezes seu comprimento em 10 segundos, retraindo o mesmo comprimento no mesmo período de tempo. Ele faz isso consumindo o chakra do usuário. Embora existam selos de armazenamento de chakra no punho que permitem ao usuário armazenar chakra lá de antemão para compensar essa fraqueza. O golpe desta espada é rápido o suficiente para ir e vir antes que o alvo ou qualquer pessoa ao seu redor perceba o que está acontecendo. Para ser totalmente honesto, era uma arma incrível e não demoraria muito para integrá-la ao meu estilo de luta, além de me dar uma arma de longo alcance inesperada com sua capacidade de se estender. Resumindo, foi um substituto perfeito para Tsukino Usagi, e realmente me fez pensar sobre meu poder de jogador. Quero dizer, o momento para conseguir isso foi quase perfeito, tendo acabado de perder minha última arma. Eu ainda sentia falta da minha segunda espada. Isso me serviu bem ao longo dos anos e fui sentimental o suficiente para recuperar os restos da lâmina e do cabo do campo de batalha. Balançando a cabeça, continuei me movendo e abri minha janela de status para atribuir os pontos de estatísticas que adquiri, aumentando minha força e vitalidade para 100 e ganhando as vantagens associadas. Você adquiriu o benefício, um corpo forte por atingir 100 força. Um corpo forte, todo dano de ataque corpo a corpo é aumentado em 10%. Você adquiriu o benefício, um corpo durável por atingir 100 vitalidade. Um corpo durável, todos os danos físicos reduzidos em 10%. Uau, útil. Fechei as janelas e olhei para frente, sorrindo feliz ao ver o prédio onde o clã Uchiha residia. Casa, sussurrei para mim mesmo enquanto saltava para a varanda do meu apartamento. N.E.Shan. 2 vozes animadas cantaram em uníssono quando um par de borrões amarelos e pretos bateu em mim, revelando ser Naruto-kun e Sasuke-kun. Ei, vocês dois, eu os cumprimentei calorosamente, abraçando meus irmãos com força. Sentiu minha falta, entendi? Claro. Naruto-kun afirmou com um aceno de cabeça, não cedendo em seu abraço apertado enquanto enterrava o rosto em minha cintura. Estou feliz que você esteja de volta, Sasuke-kun admitiu relutantemente, embora também não tenha recuado do abraço. Durante o tempo que estive fora, eles ficaram um pouco mais altos. Sasuke-kun tinha aquele penteado que usou durante a maior parte de sua carreira como shinobi na linha do tempo original. O cabelo ensolarado de Naruto-kun quase brilhava à luz do dia. Eles estavam chegando perto da formatura. Bem-vinda de volta, Yuriko-sama. A pequena Hinata-chan me cumprimentou. Evidentemente os 3 estavam brincando. Ou uma sessão de estudo. Hinata, corte o sama, certo? Eu a provoquei dando tapinhas em seu nariz, fazendo seus olhos ficarem ligeiramente vesgos. Acho que já te disse isso antes. Vê, você fez. Veio Yuriko-san. Hinata-chan cedeu sob meu severo olhar maternal, corando de vergonha. Sorri alegremente para a garota tímida antes de me endireitar e olhar para onde Roshi estava parado, com um olhar divertido no rosto com Madoka-chan. Mamãe! Madoka-chan gritou feliz enquanto se aproximava de mim. Madoka-chan! Eu respondi com um grito próprio. Não que eu jamais fosse admitir que qualquer pessoa que dissesse que eu gritei sentirá dor. Antes de pegar minha filha em meus braços e acariciá-la alegremente enquanto ela gritava feliz em resposta. Oh, como senti falta de todos vocês! Bem-vindo ao lar, cumprimentou Roshi, seu rosto barbudo se abrindo em um sorriso enquanto ele beijava minha bochecha. Estou de volta, eu cumprimentei de volta, dando-lhe um sorriso especial antes que Madoka-chan puxasse meu cabelo e trouxesse minha atenção de volta para ela. Eu estava onde pertencia com minha família. Entenda. Eu comandei enquanto balançava as Kushizashi, a lâmina crescendo várias vezes em seu comprimento enquanto cortava um jacaré da raiva, no Pântano Furioso, o 26º campo de treinamento. Retrair. O Kodashi seguiu meu comando e voltou ao seu tamanho normal enquanto eu saía do caminho de outro jacaré da raiva. Estender, anunciei enquanto o Kodashi seguia meu comando, atravessando o crânio da fera enquanto meu fluxo de chakra, bisturi de chakra mexia em seu cérebro, matando. Você eliminou 2 jacarés da raiva? 5.000 experiência ganhos, 2.500 Ryu e 2 peles de jacaré adquiridos e saqueados. Soltei um suspiro enquanto revirei os ombros e olhei ao redor da área em que estava, parado em cima da água do pântano.
É uma boa espada, murmurei para mim mesmo enquanto olhava para Kushizashi com um olhar especulativo. Muito receptivo ao meu chakra, como seria de esperar de um protótipo da sameada. Pude ver o que os designers estavam testando com ele. A habilidade de sameada de absorver chakra e a habilidade de Kubikiribosho de criar metal estavam presentes, embora eu não tivesse ideia de como Kushizashi criou esse metal. Kubikiribosho não fabricava metal em si, extraiu o ferro do sangue daqueles a quem cortou. Este era metal feito de nada além de chakra. Como diabos os mestres dos selos que projetaram os selos desta espada conseguiram isso? Foi quase como liberação de aço. Um rosnado profundo me fez suspirar quando deixei o pensamento de lado por um momento e olhei por cima do ombro enquanto um enorme monstro de crocodilo olhava para mim, facilmente 10 vezes o tamanho de um jacaré normal. Antes eram escamas verdes, agora com marcas vermelhas. Isto, Rei Jacaré Mutante Kyuubi? Pontos de vida, 10.000 pontos de chakra, 10.000. Bem, isso é uma coisa. Soltei um pequeno suspiro enquanto usava meu Inaba Cintilação para criar alguma distância entre mim e o monstro-chefe enquanto ele tentava me morder. Sabe, eu teria ficado com medo se encontrasse você há alguns anos, suspirei enquanto me afastava de uma explosão de água tingida de vermelho. Mas depois desta última missão, vocês simplesmente não combinam. Cintilando, apareci acima dele em um galho de árvore enquanto folheava meus selos de mão. Liberação de fogo, chama raio solar, anunciei enquanto formava a lança de fogo que quebrou todas as leis da termodinâmica e as regras do universo. Vamos ver o quanto isso faz, eu disse sarcasticamente antes de jogar o dardo no monstro-chefe, a criatura rugindo antes do dardo atacar. Bem, talvez eu não devesse ter usado no meio de um lugar com alto nível de água, queimaduras de vapor doem. Porra, eu sibilei de dor enquanto passava uma mão verde brilhante ao longo do meu corpo. Apenas meu pensamento rápido e a convocação da caixa torácica do meu Suzano O. Me salvaram da morte por explosão de vapor. Sério, eu sou um Jonin. Eu já deveria saber disso, mas não. Eu ainda faço coisas estúpidas. Rei Jacaré Mutante de Kyuubi, morto. Mais 9.500 experiência, 5.000 rio, colete de pele de jacaré, saqueados e colocados no inventário. Você ganhou um nível. Seu uso de ninjutsu de fogo de alta classificação quando não era necessário lhe rendeu o benefício inseto de fogo. Inseto de fogo. Você usa o ninjutsu de fogo como se estivesse saindo de moda, tanto que foi declarado um risco de incêndio. Não importa onde você esteja, embora poucos possam contestar sua eficácia com a arte. Mais 25% de dano ao usar ninjutsu de fogo. Isso não é necessário. Eu choraminguei enquanto olhava para a caixa. Você viu o tamanho disso? Acho que estava completamente dentro dos meus direitos de usar ninjutsu de fogo de classificação S, em algo que superei em pelo menos 20 níveis. Deixei escapar um suspiro enquanto beliscava a ponte do meu nariz. Bem, melhor do que jogar um meteoro nele, eu suponho. Lembrei-me do jutsu idiota de Madara que invocava meteoros na Quarta Guerra e fiz uma careta. Talvez eu tenha que pensar em uma maneira de contra-atacar se eu errar e realmente deixar Kabuto sobreviver por mais tempo do que o estritamente necessário. O que, só seria até os exames Chunin se eu tivesse alguma palavra a dizer. O que, considerando meu nível de força, provavelmente tive. O homem pode alegar ser pelo menos tão forte quanto Kakashi, mas duvido muito que fosse realmente esse o caso, pois, apesar de seus problemas de resistência, Kakashi era mortal quando levava a sério e não perdia tempo simplesmente matando pessoas que estavam em seu caminho. Afinal, ele era um capitão da Anbu. Kabuto não alcançaria os níveis de força de Kakashi até depois da morte de Orochimaru, no que diz respeito ao cronograma, mas ele não teria chance. Sorrateiro como ele era, eu ainda era mais forte que ele por uma grande margem. Rolei meus ombros e me olhei, certificando-me de que todos os meus ferimentos do meu próprio ninjutsu foram resolvidos antes de começar a sair para o campo. Agora que o chefe foi resolvido, eu poderia receber minha recompensa de limpeza e ir para casa. Para começar o jantar, precisava preparar os meninos, afinal amanhã era a prova de formatura. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.